Olá, começa agora o SNTV e dentro da nossa série que estamos tratando aí, abordando, falando a respeito dos 8 remédios naturais, agora nós vamos conversar sobre a importância do ar puro. É isso mesmo, difícil falar sobre isso, né? No mundo que a gente vive hoje, o ar está poluído aí para todo lado, mas a gente precisa de ar e de preferência ar puro. Para conversar um pouco sobre esse tema, nós estamos aqui com o Dr. Ronaldo de Almeida. Dr. Ronaldo, ele é pneumologista e vai falar para a gente a respeito da importância do ar puro. Vamos conversar com ele. Fique com a gente, tá bom? Doutor Ronaldo, obrigada mais uma vez por estar com a gente aqui no SNTV. Diga para nós, doutor, qual é a importância do ar dentro do nosso organismo? O ar que respiramos tem em torno de 21% de oxigênio. Obviamente que o oxigênio, ao respirar, ele entra pelas narinas, porque daí Deus fez o nosso nariz. Respirar pela boca não é boa coisa. E no nariz tem cílios, os cabelinhos, os cílios, e tem a umidade que umidifica o ar. O ar entra umidificado para dentro dos pulmões. E filtrado, então, né? Infiltrado, exatamente. Porque no nariz, na via aérea, existem verdadeiros guardas, sentinelas armados, chamados macrófagos, que são células de defesa. Quando entra uma bactéria, um vírus, ele vai lá e atraca, como diz o espanhol, e pega a bactéria, o vírus, e destrói. Ou seja, a nossa via aérea, os pulmões, desde o nariz até dentro dos pulmões, existe uma quantidade de substâncias destinadas a filtrar o ar e purificar o ar que vai dentro do pulmão. A unidade básica do pulmão chama alvéolo, onde há troca gasosa, onde o gás exalado, o CO2 vai para fora e o oxigênio entra. É absorvido, né? É absorvido. O oxigênio vai para dentro do sangue e é acoplado às hemácias, a molécula chamada hemoglobina, e transferido para todo o organismo. Ou seja, a oxigenação é fundamental para a sobrevivência do ser humano. E se nós vivemos em grandes cidades, poluídas, por exemplo, Cidade do México, São Paulo, Rio de Janeiro, etc., existe a questão da poluição. A poluição atmosférica é responsável pela redução, pela diminuição dos macrófagos alveolares, que são os órgãos responsáveis pela nossa defesa, pela defesa do nosso organismo, do pulmão. A gente poderia dizer que eles não dão conta, né, de filtrar toda a poluição que está entrando. Exatamente. A quantidade e a qualidade deles diminui. Tem vários trabalhos mostrando isso. Consequentemente, essa população que vive nessa situação de grandes cidades de poluição, as infecções das vias aéreas são mais prevalentes, mais comuns. A famosa bronquite, a sinusite, os resfriados, as gripes, as pneumonias. Que outros prejuízos a gente acumula aí, além dessas doenças que o senhor já mencionou, de estar sempre aí respirando ar poluído? Olha, o grande risco, fundamentalmente, está ligado com as infecções de repetição. Pessoas que têm sinusite, que vai e volta, as infecções das vias aéreas e que afeta a qualidade da produtividade do indivíduo e a abstenção do trabalho e das escolas, nas crianças. Então, fundamentalmente, estão ligadas com as infecções. E a performance, por exemplo, um jovem que vai na escola, faz atividade física, a atividade física dele é comprometida, a performance dele é reduzida, que pratica um esporte, porque ele tem a capacidade respiratória reduzida. Ok. E além de tudo isso, a gente ainda tem o tabagismo, né? O fumo, que risco grande aí a gente está correndo com esse vício, que muitas pessoas ainda têm. Inclusive, eu até quero mencionar aqui que nós temos 2 internautas que participaram com a gente no Facebook da Igreja Adventista. Elas são a Regiane Ribeiro e a Viviane Azevedo, que pediram justamente para o senhor falar um pouquinho a respeito do mal que o tabagismo faz. Ok, Márcia. Há 30 anos atrás, quando eu terminei minha formação e estava morando em Londres, naquela época morria no Brasil 70 mil pessoas por causa do infeliz bendito do cigarro. Hoje, 2015, dados recentes de há poucos meses de um congresso da Sociedade Brasileira de Pneumologia, do Instituto do Câncer, do INCA, morre 240 mil. Nossa, apesar de tudo que se fala a respeito, né? Exatamente.
Naquela época, como você termina uma especialização, você está todo animado, jovem, cheio de boas ideias, eu estava voltando para o Brasil e pensei o seguinte, olha, vou passar na Organização Mundial de Saúde em Genebra para verificar que modelo de campanha que fizeram para levar para o Brasil. Cheguei lá, fui muito bem recebido por um médico, que era o encarregado, o médico da Áustria, que me deu os parabéns e falou o seguinte, eu sei que morre 70 mil pessoas no seu país, mas acontece, Ronaldo, que não adianta nada. Nós já gastamos milhões de dólares em tal país, tal país e tal país, e não adianta nada. Você quer ajudar seus irmãos brasileiros? Eu falei, lógico, ninguém faz nada. Era a época do Continental Sem Filtro, do Mistura Fina. Aí ele falou assim, lê esse livreto que nós acabamos de publicar. Tira da gavetinha, lê no avião quando você voltar. O título do livreto era 12 is too older, 12 anos já é tarde. Falei, Ronaldo, trabalha com as crianças, lá no primário. Mostra para eles que o cigarro faz mal. Usa a linguagem infantil. Faça de conta que você é um personagem da Walt Disney, do Pato Donald, etc. E passa o recado para a criança. A dica, então, é trabalhar com as novas gerações. Com as novas gerações, exatamente. Doutor, dá uma dica para a gente está terminando o nosso tempo aqui, com relação a como a gente pode deixar a nossa casa bem arejada, né? Para que a gente tenha ar puro aí dentro de casa, tanto de dia quanto à noite. É um pecado mortal aquelas pessoas que saem de manhã, trancam a casa, fecha tudo e vai trabalhar e volta de noite. O ar, especialmente a entrada do sol, que tem função bactericida de combater, de destruir as bactérias, os vírus, é fundamental que a casa esteja com janelas bem arejadas, que tenha entrada do sol, para que haja essa limpeza, entre aspas, por assim dizer, desses micro-organismos e que a casa seja bem ventilada. Ok. Dá para a gente uma dica final aí, doutor, de como manter um ritmo de respiração adequado? A respiração, todo mundo sabe que está no piloto automático, né? A gente não vai pensar que vai respirar. Isso funciona normalmente, que Deus fez o nosso corpo perfeito. E a respiração depende da atividade da pessoa. Por exemplo, uma pessoa sedentária trabalhando no escritório, sentado o tempo todo, ele deve assumir uma postura normal. Não ficar encurvado, não ficar para um lado ou para o outro. Tomar uma postura com o corpo ereto, que a capacidade pulmonar seja adequada e que respire normalmente, sem pensar em respirar. E as pessoas que ficam, as crianças, por exemplo, na escola, fica debruçado na escola, abaixado assim, às vezes horas, entende? Né? E isso não é uma boa coisa, realmente é maléfico. Ou seja, a postura normal da pessoa, ereta, né? E é aconselhável quem trabalha sentado, pelo menos a cada 2 horas levantar, dar uma caminhada, esticar as pernas, né? Movimentar um pouco o organismo e respirar normalmente. Tá ótimo. Obrigada, viu, doutor Ronaldo, pelas dicas. Esse assunto é tão vasto, né? Dava pra gente ficar um tempão aqui conversando a respeito disso, mas acho que deu para você ter uma boa ideia da importância do ar puro. Pesquise um pouco mais a respeito também desse assunto para que você possa desfrutar de uma saúde com melhor qualidade, tá bom? E eu quero deixar para você um texto que está em Gênesis, capítulo 2, verso 7, que diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. A cura é tudo que a gente precisa. Um abraço, até a próxima.